Paz do Senhor para os irmãos mais uma vez. Estou aqui nessa manhã de segunda-feira, uma manhã chuvosa, muito gostoso. Estou olhando para a chuva aqui, irmãos, uma bênção da parte do Senhor para refrescar, né? Para refrigerar, para trazer vida para as árvores, para o verde e deixar os bichinhos mais felizes. Você percebe que os passarinhos, o ambiente fica mais feliz. Até nisso o Senhor tem cuidado da gente, né? Quando a natureza está mais bonita, mais festiva, a gente também se sente melhor, mais aconchegado, né? Glória a Deus por isso. Irmãos, estou falando aqui da igreja do Parque Zabane com a autorização do meu pastor José, com a autorização do meu grande amigo, pastor Rogério, né? E nesses dias que têm antecedido este vídeo, duas pregações do pastor Luiz Romão, um amigo chegado aqui da igreja do Parque Zabane, o presbítero, pastor Luiz Romão, e do pastor José, que sobre tristeza, depressão, ansiedade, que tem assolado até mesmo os crentes nos dias de hoje, a sociedade, os vizinhos, amigos. E o meu primo, né, um amado meu, Mateus, também falando que estava com o espírito amargurado, triste, ansioso. Ô Kleber, o Senhor tem uma palavra que cura, que traz refrigério. Eu falei, tem, a Bíblia tem palavra para tudo. Tem palavra para tudo. Mas como isso está acontecendo com muita frequência, e é o assunto que o Espírito Santo está tocando na igreja nesses últimos dias, eu senti-me à vontade, impelido pelo Espírito Santo, de também falar um pouco sobre isso, para meditação dos irmãos essa manhã, e para honra e glória do Senhor Jesus, em trazer e manifestar cura e um argumento, um modo diferente de ver a situação e conseguir lutar contra esses sentimentos. Amém, irmãos? Porque a Bíblia é uma cura para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo, para a nossa vida, né? É uma espada de dois gumes que atinge a medula, né? E nos traz paz. Amém? Para começar esse estudo, gostaria de convidar os irmãos para lerem comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Amém, irmãos? Começando no versículo 5. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Então, irmãos, eu queria chamar os irmãos para ver um pouco diferente hoje o Atos capítulo 8, que eu sei que é muito conhecido pelos irmãos, pela igreja, os irmãos que gostam de estudar a Bíblia. O Atos dos Apóstolos é muito conhecido, mas eu gostaria de fazer alguns aspectos aqui para trazer um novo raciocínio sobre Atos 8. O Atos 7 termina com a morte de Estevão, e o capítulo 1, versículo 1 do capítulo 8 do Atos dos Apóstolos começa dizendo que Paulo consentiu na morte dele. Dele quem? Estevão. Então, irmãos, a perseguição primeira da igreja começa em Atos 7, com a morte e perseguição e morte de Estevão com autorização de Sinédrio, autorizada e outorgada por Paulo, por Saulo, né, que nós já estudamos em outros vídeos. Então, o Sinédrio, com a morte de Cristo, não poderia permitir ou aceitar a palavra em nome do Senhor Jesus, esta nova maneira de pensar sobre Jeová, esta nova crença, esta nova liberalidade
de falar da palavra do Senhor direto ao coração, dizendo que cada homem agora era um templo do Espírito Santo, com direito de falar com o próprio Deus, sem a intervenção do Estado, o Sinédrio, e sem a intervenção do sumo sacerdócio, e agora eles não eram mais autoridade, a autoridade era Cristo, e cada um poderia se ajoelhar e buscar ao Senhor Jesus para trazer refrigério à sua alma, à sua vida, sua família, buscar o Senhor em espírito e verdade, no nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, porque a palavra do capítulo 8 é Cristo, o que traz a alegria, então, segundo o capítulo 8, é Cristo. Mas vamos em alguns aspectos que deixa isso bem claro. O capítulo 8 de Atos começa no versículo 1 falando sobre Estevão. Então, no capítulo 6 de Atos, é instituído 6 diáconos: Estevão, Nicanor, Procópio, Timão, Nicolau, Filipe. Vamos ver o sétimo aqui, irmãos. Nicanor, Estevão, Filipe, Procópio, Nicanor, Timão, Parmenas. O sétimo é Parmenas, irmãos. Se os irmãos repararem, observarem, os 7 são gregos e eles são instituídos para cuidar das atividades secundárias dentro do templo, como o cuidado com a viúva, a assistência social de judeus prosélitos convertidos lá em Atos 2, com a descida do Espírito Santo. 5.000 almas se converteu, depois Pedro faz um novo discurso, mais 3.000 almas se converteu. Eram judeus prosélitos gregos. A igreja cresceu centenas e centenas de vezes em questão de dias. E precisava agora de um corpo eclesiástico para fazer o assistencialismo e inserir essa nova sociedade judaica dentro da igreja de Cristo, que o Sinédrio era contra. Então, pelo nome deles, fica claro que eram judeus prosélitos helenistas, grego. A perseguição veio forte, irmãos. Mataram Estevão, que a tradição judaica diz que era tão culto quanto Paulo, mas Paulo teve um ministério profícuo, enorme, grande, de décadas. Estevão, pela onisciência do Senhor, só teve esse discurso que abalou a estrutura do judaísmo primitivo e inseriu o discurso que seria a base de todos os outros após ele. Vindo a perseguição da igreja, se os irmãos lerem em Atos 7, em Atos 8, Atos 6, a perseguição não veio contra os apóstolos. Todos tiveram que fugir de Jerusalém. A dispersão do que se diz em Atos, início de Atos, foi contra judeus prosélitos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, está na Bíblia, porque eles eram judeus nativos, incultos, indoutos, pescadores. Mas Estevão não, Saulo não, Filipe não. Eles eram perigosos, porque eles falavam grego, eles falavam romano, eles nasceram nas metrópoles, nas cidades civitas, eles tinham conhecimento de estado e geografia e política externa, não estavam bitolados pelo Sinédrio há décadas, atrofiados intelectualmente e espiritualmente. Eis era um perigo deixar esses homens em Jerusalém. Então a perseguição veio contra os judeus helenistas, principalmente os 7 diáconos, para cuidar dessa igreja que estava nascendo. Então, o diaconato deles em Jerusalém foi curto, mas o que eu quero que os irmãos prestem atenção no que eu estou falando é, eles eram judeus helenistas,
judeus gregos, prosélitos. No decorrer do evangelho do Atos 8, Felipe foge para Samaria. Se os irmãos voltarem 800 anos antes, Samaria foi destruída por Senaqueribe e recolonizada por Sargão II. Ou seja, era uma cidade do Reino do Norte, capital da cidade de Jeroboão, do Império de Jeroboão, e anterior, quando da destruição, os irmãos vão ver lá, Sargão II recoloniza ela com colonos escravos do Império Assírio. Este povo, casando com os judeus que ficou na terra, os pobres e miseráveis da terra, gerou casamento mistos. Os judeus orgulhosos, que são como nos dias de hoje, não aceitava este povo. Ou seja, eles eram motivo de escárnio e segregação. Eles eram tidos como cidadãos de segunda classe pelo Sinédrio e pelo judaísmo. Então, os irmãos estão entendendo a ligação que eu estou tentando fazer aqui? Na primeira parte A do Atos capítulo 8, judeus, prosélitos, gregos, diáconos, a perseguição começou com quem? Com a segregação do não-judeu nativo. E expulsaram eles de Jerusalém. Dando sequência, Felipe, impelido pelo Espírito Santo, tem um encontro com o eunuco da Rainha do Sul, vindo de Samaria. Ou seja, só pessoas segregadas, só pessoas em que o sistema religioso, através de uma filosofia demoníaca, que separa o homem pela cor, que separa o homem pela sua religião, pela sua maneira de pensar, que separa o homem pelas suas doutrinas, traz tristeza, sofrimento social, fome, miséria, perseguição. Não há espaço para o evangelho, não há espaço para a adoração. É uma estratégia do adversário das nossas almas. Separar os seres humanos por qualquer motivo, gerando tristeza, gerando fome, gerando miséria, desemprego, falta de renda, falta de união, falta de princípios morais, violência contra o próximo, violência contra si, violência contra a família, descrédito pela capacidade do outro de ser produtivo, tirando do outro a capacidade de ser produtivo, de ter renda, de ter uma vida social. Isso gera tristeza, isso gera fome, isso gera pobreza, isso gera não adoração, isso tira o tempo e o foco do crente, do homem de Deus, de adorar o Senhor, de buscar o Senhor. Isso é uma estratégia do adversário desde sempre. E Atos dos Apóstolos é o gênese, é o primeiro ato do evangelho sendo pregado como cura para unir o que estava segregado, para unir o que estava separado, para servir de exemplo que o segregado pelo sistema para Cristo é valoroso. E quando Cristo chega, há alegria. Porque, no meu ponto de vista, irmãos, o evangelho começa aqui. O evangelho já foi pregado em Jerusalém, o Espírito Santo já foi derramado em Jerusalém, os irmãos estão cheios do Espírito e todos numa só união, a Bíblia diz, dividem suas fazendas, dividem os seus ganhos, as suas fortunas, e todos vivem bem. Mas o Senhor Jesus tem a preocupação de tirar a ansiedade, a fome, a incapacidade de adoração, a cegueira espiritual de todos, e permite a perseguição contra quem vai vir a perseguição? Contra os não-judeus, contra os judeus gregos,
que é os diáconos, eles que fogem. Pode estar na Bíblia, porque os apóstolos ficam em Jerusalém. Felipe poderia aqui ficar ansioso, depressivo, triste, chateado, porque agora ele era um diácono da igreja que mais crescia, desse novo oposição que tirava Cristo e a igreja e Jeová do povo. Quando eles acham uma maneira de inserir Jeová, quando Jeová os capacita a inseri-lo no dia a dia, trazendo paz, alegria e felicidade de Jerusalém, vem essa perseguição. E Filipe vai para Samaria. E o evangelho, primeira cidade que foi pregada, segundo a Bíblia, depois de Jerusalém, é Samaria, pelo evangelista, não mais diácono. Aqui está o primeiro evangelista da Bíblia, Filipe. Porque ele vai em Samaria, ele não fica triste, ele não fica com depressão, ele não fica ansioso, ele não fica buscando culpados, ele não fica perdendo tempo, triste com isso. Porque ele tem Cristo, ele estava cheio do Espírito Santo, ele era um daqueles 100 e poucos que não saiu de Jerusalém e esperou. Segundo a tradição, ele era um dos 70 apóstolos comissionados por Cristo e agora ele era um dos 7 diáconos para fazer o assistencialismo dentro da igreja. E como assistencialismo, a perseguição veio, ele não parou. Não deu tempo para depressão, para ansiedade, para angústia. Em Samaria, e descendo, versículo 5, Atos 8, e descendo Felipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Cristo é a mensagem principal de Atos 8. Cristo é inserido em Atos 8 como a palavra que traz paz, que traz união, que tira a segregação, que tira a violência, que expele espírito demônio, que traz tristeza, doença e morte. Onde a palavra de Deus é pregada, não há espaço para espírito rebelde, para filosofias e argumentos de demônio. E eles têm que sair clamando com alta voz, porque chegou a alegria. E aqui está dizendo, pois os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. É o versículo 8 que eu quero que entre hoje no seu coração. E havia grande alegria naquela cidade. Se a partir desse instante a Bíblia diz que havia alegria naquela cidade, fica claro que não existia alegria, porque essa cidade estava tomada por espírito de demônio, por sentimento de segregação, por sentimento de inferioridade, porque eles eram samaritanos. Eles foram, durante séculos, dito a eles que eles eram cidadãos de segunda classe, que eles não eram dignos de entrar no templo, que eles não eram dignos de adorar ao Senhor, de buscar ao Senhor seu Deus. O Senhor dito a Abraão que todas as famílias seriam abençoadas nele, e eles, sendo filhos de Abraão, foi dito a eles durante séculos que eles não eram dignos. Mas no primeiro ato de misericórdia da parte de Cristo, fora de Jerusalém, foi com esse povo que também era filho de Abraão, e expulsou o demônio que traz tristeza, que traz doença, que traz morte. Expulsando os demônios, houve cura, houve sinais, prodígios e maravilha, e o evangelho era pregado por este evangelista que não ficou triste, não abaixou a cabeça porque perdeu o diaconato em Jerusalém, mas se renovou pelo Espírito Santo derramado sobre a vida dele em Atos 2 e levou o evangelho para pessoas que há séculos estavam com amargura de espíritos, depressão, ansiedade, sentimento de vergonha, sentimento de rejeição. E o Senhor Jesus honrou, trazendo cura, milagre, expulsando demônios, dizendo para eles: vocês são meus filhos e eu sou teu Deus. Em mim vocês são um só corpo, em Jerusalém, em Samaria, Judeia e todo o confins do mundo. E o meu servo Filipe é o instrumento usado para isso. Quem é o servo Filipe? Um outro segregado judeu, grego, prosélito.
E o Senhor honrando todas essas pessoas, tirando deles o sentimento de ansiedade, de tristeza, e de separação, de segregação, que diminuía eles como ser humano, fazendo deles príncipes e herdeiros do reino de Deus, da promessa de Deus, e havia alegria nos seus corações. Onde a palavra de Cristo é pregada, não há espaço para tristeza e depressão. Somos seres humanos sujeitos a estas circunstâncias. Mas quando ela vir, temos que lembrar de Filipe e da pregação de Atos 8 e o que nela está representada, que é a palavra de Cristo, traz alegria, expulsa demônio, expulsa sentimentos de tristeza, tira a separação, tira a rejeição, tira a ansiedade, enxere esse novo homem, essa nova mulher no corpo de Cristo, e Cristo gera nele a alegria, é o que está aqui, que é pregada por um diácono evangelista, judeu, grego, expulso de Jerusalém pelo sistema, pelo principado e potestade do mundo espiritual, que quer destruir a igreja, trazendo tristeza, ansiedade, violência. Como um homem de Cristo, como um evangelista de Cristo, como um estudioso da Bíblia, você e eu temos que falar contra essa potestade. E como é que você vai de encontro ou em confronto com esta hoste maligna que está querendo tirar nos dias de hoje o tempo hábil do ser humano ler a Bíblia, buscar o Senhor, ler a palavra de Deus, meditar na tua palavra e fazer de si um evangelista como Felipe, ocupando nossa mente com bobeiras, com separação, com ocupações vãs, com filosofias do mundo, através da televisão, da internet, TikToker, tirando a renda para que você esteja sempre preocupado, gerando ansiedade e medo. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, leva a palavra do Senhor, que isso traz cura para você e aonde você estiver, como Felipe fez. E aí a Bíblia testemunha que havia grande alegria, aqui ó, no versículo 8. E a Bíblia relata na sequência sobre Simão. Simão, aí sim, um judeu querendo fazer parte do evangelho através de ganho. A Bíblia, no meu ponto de vista, insere esses poucos versículos a respeito desse homem para dizer: aquele que se converteu em espírito e verdade, de graça, que eram os pobres, eram os segregados, eram os que durante gerações eram dito que eram cidadãos de segunda classe, foram alegres. O que era judeu, o que se achava, o que tinha recursos, que achou que podia chegar em algum lugar através do... Esse Pedro o separou. Está aqui, ó. Mas disse-lhe Pedro, no versículo 20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. A palavra de Cristo, que traz conforto, que traz união, que tira a ansiedade, que tira o medo, não está no dinheiro. Ter dinheiro não é sinônimo de benefício da parte de Deus. Dinheiro é muito bom, não é isso que eu estou dizendo aqui não. Eu estou dizendo que se você achar que a felicidade está no dinheiro e que com o dinheiro você pode buscar a felicidade e a misericórdia da parte de Deus, a Bíblia é clara aqui em Atos 8:20. Sirva para a tua perdição. É os humildes de coração, segregados e tristes, que buscam no Senhor em espírito e verdade, é que vai haver grande alegria. E aí, irmãos, no capítulo do versículo 26, a Bíblia diz que e o anjo do Senhor falou a Felipe: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Então,
Filipe fugiu e foi parar em Samaria. Fez o evangelho, ele como segregado, pregou para segregado a palavra de Cristo, porque Cristo é a mensagem central que traz alegria, que traz salvação. Cristo deve ser o centro de toda a sua mensagem e atenção. Cristo deve ser toda a bagagem a ser recebida, como foram pelos irmãos de Samaria. E ali houve a instituição de uma igreja, ali ficou um povo alegre, ali ficou um povo sem ansiedade, já não tinha mais a mentalidade de povo segregado, eles foram enxertados na igreja de Cristo, e agora havia alegria, houve a expulsão dos demônios que assolavam aquela sociedade, os paralíticos agora eram produtivos, e havia alegria naquela cidade. Então o anjo do Senhor aparece a Filipe e fala: desce para a banda do sul, que hoje é o território palestino, irmãos. O Senhor teve cuidado deles naqueles dias e ainda tem. Está tendo aquela guerra, aquela tragédia. Aquele povo se odeia há muitos séculos, vamos orar por eles. Mas não é de hoje que está acontecendo isso. Então o anjo fala: ó, desce para a banda do sul. E aqui, Filipe agora vai fazer uma segunda trabalho para o evangelho, um segundo trabalho evangelístico, porque o primeiro já foi concluído. Ele encontra o eunuco da rainha Candace, dessa rainha do sul, que hoje é o território onde está a Etiópia, a Eritreia, o Iêmen. A Bíblia nos diz em 1 Reis, capítulo 10, 1 ao 13 em diante, e 2 Crônicas 9, sobre a rainha do sul, a rainha de Sabá, visitar Salomão, porque ela ouviu falar da sabedoria deste rei e do seu Deus, e ela teve o cuidado de viajar meses, quilômetros, com uma grande comitiva, onde havia especiarias que a Bíblia diz que até hoje não houve em Israel, riquezas de tesouro, riquezas materiais. Acredito que dezenas de guerreiros para proteger essa riqueza. Acredito que ela levou grandes filósofos de seus dias, matemáticos de seu reino, para formular questões ao rei que ela iria conhecer. Acredito que existiam todos, botânico, matemático, filósofo, essas ciências dos dias. E o que a Bíblia está querendo ensinar, irmãos, quando insere essa rainha nesse contexto? A palavra de sabedoria é Cristo. No Novo Testamento, o nascimento e vida de Cristo nos trouxe a paz através do Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é as suas palavras. E a palavra de Cristo nos traz cura e sabedoria. Esta rainha, inteligentíssima como era, líder de um reino muitíssimo rico para os padrões da sua época, não estava feliz, porque ela foi buscar a felicidade num reino distante, onde ela ouviu falar que um poderoso monarca monoteísta tinha um Deus, que era o Deus das ciências, o Deus da riqueza, da sabedoria, e ela, através de um espírito de curiosidade, acredito já manifestado pelo Espírito Santo na sua vida, foi atrás desse Deus poderoso, e o Senhor não desonrou essa mulher. O Senhor usou Salomão para tirar todas as curiosidades dela, e ela testemunha que o que ela viu estava acima dos padrões que ela imaginava achar naquele reino. E ela glorifica ao Deus de Salomão pela excelência e excedência, ou excedeu a curiosidade dela, e pela excelência
do cuidado de Deus com o seu povo. O que ela fez, irmãos? Ela voltou para o seu reino e depois de 800 anos, esse povo ainda fazia uma vez por ano essa viagem. Ela voltou tão maravilhada. Vamos ler lá, irmãos? 1 Reis, capítulo 10, versículo, só vou ler o 13. Quando ela termina a viagem. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do próprio rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. No versículo 8, irmãos, 1 Reis, capítulo 10, versículo 8, ela diz: bendito seja o Senhor teu Deus. Ela falando para Salomão, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. O Salomão, através da genealogia de Salomão, Cristo é o rei da terra, é o rei das nações, é o rei do trono de Davi, que não será tirado. Então aqui ela testemunha que bendito o Senhor que te pôs no trono de Israel. O Senhor Jeová apoiou Cristo no trono de Israel, cumprindo as promessas que fez a Abraão e a Davi, para fazer juízo e justiça a Israel e à igreja. Hoje, quem nos faz juízo e justiça é Cristo. E é isso que Filipe pregava em Samaria. Então, não precisa ter sentimento de tristeza, vergonha, ansiedade, medo. Você tem um Deus, um rei, que te faz juízo e justiça, e é bendito, pois se colocou no trono para te abençoar, que é Cristo. Está aqui em Atos 8. E para quem que está sendo pregada essa palavra? Para os segregados, para aqueles que eram dito que não tinha parte em Cristo, para aqueles que não foram achados entre os judeus digno da palavra do Senhor, mas foi o primeiro a ser visitado pelo Evangelho. Desceu o Espírito Santo na igreja, os judeus gregos foram dispersos, pois a primeira cidade foi Samaria, que desde a época do rei Sargão II, eram segregados, e ali houve cura física e psicológica, e Cristo foi inserido como rei para fazer juízo e justiça, e o Senhor os aceitou como seu, e Felipe deixou ali uma igreja próspera. Agora Felipe está com esse eunuco da rainha do sul. Ele lia Isaías, porque ele sabia do que estava lendo. Uma vez por ano, desde a época da rainha de Sabá, esse povo honrava a festa dos tabernáculos e vinham com a comitiva poderosíssima. Uma vez por ano, durante 800 anos, eles não arredou de buscar a sabedoria do Senhor, que foi ensinado pela rainha de Sabá. E o Senhor testemunha dela, dizendo que no dia do juízo ela vai se levantar para julgar. Tamanha foi a excelência da humildade dela em buscar o Senhor nos dias de Salomão e levar para o seu povo como evangelho e ensinar o teu povo do Deus de Israel. E ela foi tão abençoada nessa questão, que depois de 800 anos, o seu povo ainda fazia uma comitiva, mandando sacrifícios, uma vez por ano na festa dos tabernáculos. E esse eunuco foi lá fazer essa oferta, ensinado por essa rainha. E esse mordomo, a Bíblia diz que era o eunuco da rainha Candace. Algumas tradições dizem que Candace é um título, assim como faraó, assim como presidente. Outros dizem que era o nome dela. Mas a Bíblia diz que era da rainha Candace, o eunuco. E fica claro para nós que durante 800 anos eles faziam esta peregrinação
para ofertar o sacrifício, buscar sabedoria, misericórdia e a graça do Senhor, porque eles aprenderam lá nos dias de Salomão e nunca desprezaram a palavra do Senhor. Então o Senhor, num ato de misericórdia, pega esse grande evangelista que não se entregou para tristeza, para depressão, porque era um segregado, porque perdeu o cargo de diaconato, mas se reinventou como evangelista e fundou essa igreja maravilhosa em Samaria, e agora ele está de encontro com o maior oficial de uma das rainhas mais poderosas dos seus dias, em que ela sabia que a alegria não estava na riqueza do seu templo, do seu reino, que a proteção não estava na riqueza do seu templo, mas na palavra do Senhor, na proteção do reino do rei de Israel, o Senhor, o Deus de Israel, o Senhor Jeová. E ela mandou essa comitiva para fazer sacrifícios pela misericórdia que nos últimos 800 anos pairava sobre o seu reino. O Senhor Jesus, num ato de misericórdia, o Cristo havia sido crucificado, a promessa de Deus havia sido cumprida na vida dos seres humanos. O ensino do Velho Testamento foi, como é que eu vou dizer, com mais excelência em Cristo. O Evangelho agora, o ensinamento que ela recebeu de Salomão, tinha uma excelência no Evangelho de Cristo. E agora esse eunuco teve acesso a essa educação teológica de Cristo através de Filipe. Por quê? Porque esse povo era honrado, mas eles também eram segregados. Eunuco não podia entrar no reino, no templo. Esse povo fazia essa viagem há quase 8 séculos e não podia entrar. Eles traziam o sacrifício, traziam as riquezas, recebiam a misericórdia, o Senhor os honrava, mas eles não podiam entrar no templo. E nesses dias aqui o véu já tinha se rasgado de cima a baixo. E o Senhor então coloca Filipe, esse grande evangelista, segregado, judeu prosélito, para pregar para um estrangeiro, oficial de uma rainha poderosa. E ele pergunta: você entende o que lê? Ele estava lendo Isaías. O eunuco fala: não. Então Filipe adentra na carruagem desse grande oficial, que eu acredito que tinha botânico, matemático, físico, oficial militar, cientista político, porque era uma grande comitiva, irmãos, que vinha lá do sul, que vinha lá da Etiópia. Quando Filipe adentra entre esses grandes homens da sabedoria da sua época, ele prega o evangelho de Cristo, que eles tinham ouvido de Salomão, que se cumpria em Cristo. E eles que eram estudiosos da Bíblia há 800 anos, um povo que recebeu o Evangelho, que recebeu o Deus de Abraão, agora receberam a Cristo, porque eles entenderam. Os judeus não entenderam, mas o povo de Samaria entendeu. E receberam curas e milagres e a cidade se encheu de alegria, no capítulo 5. Agora, os etíopes que há 800 anos receberam a palavra do Senhor por Salomão e aprenderam da sua rainha e não desonraram esse ensinamento em quase 8 séculos, agora foram agraciados pelo Espírito Santo através da vida de Filipe, e Filipe prega para eles a Cristo, dizendo que tudo aquilo que eles estudaram nos 800 anos se cumpriu em Cristo, e ele ficou feliz e disse: o que impede que eu seja batizado? E se é batizado e é cheio do Espírito Santo e volta. Os irmãos querem uma prova agora, hoje, nessa manhã, de que o Senhor honrou esse eunuco, essa rainha? A Etiópia, que é o reino da rainha do sul, que é o reino da rainha Candace, que é o reino desse grande oficial, é a Etiópia. É o único país do planeta hoje que nunca foi colonizado. Israel sempre foi escravo de alguma nação, porque eles são rebeldes. Eles foram escravos da Síria, da Babilônia, do Egito, do Império Otomano, do Império Britânico. Hoje são vassalos dos Estados Unidos, como território ultramarino dos Estados Unidos. Eles falam que é nação, mas é um território ultramarino dos Estados Unidos.
para fazer mal para as nações árabes ao redor por causa de petróleo. Eles foram escravos do Império Bizantino. A Etiópia da Rainha do Sul nunca foi um dia colonizado por nenhuma nação do planeta. Os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, o Brasil colônia de Portugal, Portugal foi colônia do Império Mouro, Império Otomano. A França foi colonizada na Segunda Guerra pela Alemanha e pela Inglaterra na Guerra dos 100 anos, e outras mais. Os povos que hoje formam a França foram escravos do Império Romano. Todas as nações. O Japão foi colônia em determinados momentos da China. A China foi colônia, a Manchúria da Rússia, e por aí vai. A Coreia, todas as nações. O continente africano, como os irmãos sabem, desde a época das grandes navegações europeias, são colônias das nações europeias. Os países sul-americanos foram colônias da Espanha e Portugal. A Etiópia, eu já conversei isso com o pastor Josek. A Etiópia nunca foi colônia de ninguém. A comida que o cidadão etíope come é sua, criada pelos seus primeiros pais. A língua que os etíopes falam, que é a Bíblia Peshita, não sofreu alteração de nenhuma nação. É uma língua pura que eles mesmos criaram. Então a sua culinária, o seu idioma, a sua política não sofreu alteração de nenhum colonizador. É um povo forte, é um povo guerreiro, abençoado e guardado pelas mãos do Senhor. Existe fome, existe guerra, porque onde há o evangelho, há oposição. O mundo espiritual jamais ia deixar uma nação que se converte e se entrega ao Senhor em paz. Onde há o evangelho, há oposição. E Cristo diz que isso vai ser restaurado no arrebatamento, no juízo final. Aí o Senhor vai trazer a paz total. Mas enquanto estivermos no mundo, tereis aflições. Então eles sofrem as aflições, mas o Senhor os honra, porque a Rainha do Sul guardou 800 anos antes do eunuco a primeira mensagem que eles ouviram através do seu oficial de Cristo, aceitaram o evangelho, e até hoje o Senhor os honra. A Bíblia Peshita não teve influência do latim, não teve influência do grego. A Septuaginta não tem. Do jeito que eles traduziram a Bíblia lá nos primeiros séculos da igreja, ainda está. Porque a Bíblia chegou até mim e você pela misericórdia do Senhor. E a Bíblia é como você lê, você entende, e o Espírito Santo vai te revelando. Mas como brasileiro, nós temos o português, que veio do latim, por aí vai, que veio traduzido do grego. Os irmãos da Etiópia não. Eles têm a Bíblia no idioma Peshita até hoje. Não tem uma alteração de linguagem. Isso é o Senhor honrando aquele povo, porque deram ouvido à palavra de Felipe. E a Bíblia testemunha em Atos 8 que houve alegria no coração do etíope, daquela sociedade, e até hoje eles são felizes, são prósperos, são uma nação sem colonização, onde o Senhor Jesus é honrado, onde há uma igreja com mais de 2000 anos. A igreja de Samaria houve alegria, o evangelho chegou até mim e a você. O que eu quero dizer, irmãos? Lembra que eu disse que era sobre depressão, tristeza, ansiedade? Tudo isso já existia nessas sociedades e era uma artimanha do adversário para tirar o tempo, para descaracterizar como sociedade, como indivíduo. E isso traz tristeza e depressão. Se achegue ao Senhor como aqueles que ouviram a palavra de Felipe, como o eunuco e como os samaritanos, que eram povos segregados, que eram sociedades e indivíduos que não tinham perspectiva,
Mas o Senhor trouxe perspectiva de salvação, de individualidade, de paz, dizendo para tirarem deles a ansiedade, os sentimentos de tristezas, de agonia. E o evangelho, quando foi assimilado por eles, quando eles ouviram, eles estavam nessa condição. Quando o evangelho chegou até eles, a Bíblia diz: e havia grande alegria naquela cidade. O evangelho chegou até você? Seja feliz, seja alegre. Irmãos, eu estou aqui falando com os irmãos, estou com uma dificuldade imensa financeira, tenho uma dificuldade de trabalho, tenho, mas isso não pode me definir como cidadão dos céus. Isso não pode definir o cidadão de Samaria, o cidadão da Etiópia, do eunuco, como cidadão dos céus. O que nos define como cidadãos do céu é vivermos em alegria, é ouvir a palavra do Senhor e sentir alegria. Por isso eu termino por aqui, porque o vídeo já está com 45 minutos, eu não gosto de se estender mais do que isso. A ansiedade, a tristeza, não faz parte daquele que ouviu o Evangelho de Cristo. Podemos sentir, podemos estar sobre uma situação difícil, porque no mundo 3 aflições, mas não pode deixar o sentimento de tristeza, ansiedade, medo, vergonha dominar o teu ser, a tua inteligência, a tua razão. Tem que haver grande alegria naquele que recebe o Evangelho de Cristo. Como, irmãos? Orando de madrugada, buscando ao Senhor, lendo a sua palavra, meditando na tua palavra, porque isso te traz grande alegria. Ontem o pastor José que falou na igreja, e eu vou passar isso aqui. Isso aqui é do meu pastor. Testemunhe na tua igreja. Pede uma oportunidade na quarta, pede uma oportunidade na sexta. Fala do Senhor, fala dos feitos do Senhor. Os pequenininhos, os mais pequenininhos e os mais pequenininhos feitos do Senhor no dia a dia da sua vida. Vai falando na igreja. Isso vai trazer uma liberdade para a tua alma, para o teu espírito. Porque, como o pastor José que disse ontem, somos alma, espírito e corpo. E esses sentimentos é na alma e atinge os três. Quando você manifesta no culto, na oração, os feitos do Senhor na sua vida, isso gera alegria, tirando a tristeza, a depressão, porque você ouviu o Evangelho. E em Atos 8, que nós acabamos de estudar, fica claro que o Senhor, como palavra central, porque a Bíblia começa o Atos 8 dizendo que Filipe pregava a Cristo, e Cristo é a palavra é o Evangelho, e havia alegria naquela cidade a partir desse momento. Você já ouviu o Evangelho, então seja feliz. Não tem mais espaço na tua vida para tristeza, depressão. O remédio para depressão, para tristeza, para angústia, para ansiedade é Cristo. Você testemunhando dele na quarta, na sexta, você orando, buscando, orando e meditando. A paz do Senhor, bom dia para os irmãos.